Nova composição da Câmara Municipal de São Paulo, na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Entrevisto a vereadora do PPS, Soninha Francini, de volta à Câmara Municipal de São Paulo, eleita com 40.113 votos. Parabéns, Soninha, por a sua eleição. Obrigada. É uma bela votação. Faz tempo que eu não ganho eleição, né, Não, e você vê que a persistência traz resultado. Muito boa sorte. Muito obrigada. Bom, vamos então assim começar exatamente com essa nova composição da Câmara, que tem passa uma renovação de 40%, 22 novos vereadores, nomes antigos, consagrados, muitos até com atuação interessante, mas não foram reeleitos. Vimos isso e o destaque para as mulheres, né? 11 mulheres vereadoras, que é uma coisa que também chama a atenção, que equivale a 20% das cadeiras da Câmara. Eu quero ouvir de você, se você identifica um avanço político nessa nova composição da Câmara de São Paulo. Identifico, mas não só pelo fato de haver novidades, porque as novidades podem ser ruins, né? Às vezes tem alguém eleito pela primeira vez, mas que faz parte de uma tradição, né? De uma linhagem, de uma dinastia, que tem ali o seu curral. E não é o caso. Tem muita gente que entrou agora e que realmente vem com uma visão diferente do papel do vereador, do que deve ser promovido, cultivado mesmo no legislativo. Quer dizer, não é aquele vereador do buraco na rua, como a gente costuma dizer. Não é o vereador que vai resolver alguns problemas pontuais. Vereador, vereadora... Ou do nome de rua, né? Vereador ou vereadora que tem uma visão mais do conjunto, da complexidade das coisas. Menos vereador distrital, não que seja um problema o vereador ter uma ligação mais forte com uma região do que com a outra. Mas a gente não pode ter só vereadores assim. Há um número muito maior de vereadores assim, que legislam, que atuam em função do seu pedaço da cidade, em detrimento do restante. Tem vereadores assim, é natural que haja, sempre vai ter. Mas você precisa ter um número maior de vereadores pensando nas coisas mais complexas, duradouras, as coisas que vão além das fronteiras dos distritos e das subprefeituras. Bom, você tem experiência nesse universo do legislativo, mas também chamou a atenção a eleição de gente muito jovem. Né? E eu quero ouvir, assim, qual é a sua expectativa? Se isso é preocupante, por se tratar de pessoas que são absolutamente inexperientes nessa ação política, ou se é bem positivo por ser indício de novos tempos. Acho bem positivo pelo seguinte, quanto mais gente desacostumada entrar na Câmara, melhor. Porque um dos problemas muito sérios da Câmara Municipal é que todo mundo se acostuma às coisas serem do jeito que são. Então até os repórteres que costumam cobrir a Câmara cotidianamente, eles já não se espantam mais, ou eles já não se indignam mais com coisas com as quais deveriam se indignar. Então quando você entra pela primeira vez num plenário da Câmara, em plena sessão, e vê que o orador está falando sozinho e todo mundo está fazendo outra coisa, não tem ninguém no plenário prestando atenção no que o orador está dizendo, ele está falando mais para a Câmara da TV, Câmara, do que para o plenário. Aí os vereadores mais antigos ainda dizem, é estranho quando a gente vê isso pela primeira vez, né? Eu também me assustei quando eu vi isso pela primeira vez. Mas e você parou assim mesmo, de se assustar? Quer dizer, Então os vereadores se acostumam, os assessores se acostumam, a imprensa se acostuma. Tem que chegar mais gente desacostumada para falar, nossa, que estranho essa coisa dessa votação simbólica, os que são favoráveis ao plenário estão aprovados? Como assim? A gente imagina que as pessoas vão se manifestar contra, a favor, argumentar. E aí quando você descobre que ninguém argumenta nada, que a maioria, 90% das vezes, a votação é simbólica e não tem nem ninguém no plenário, porque já está combinado mesmo, já tem um acordo que aquilo vai ser aprovado. Mas você acha que tem chance de mudar isso? Tem, desde que entre mais gente desacostumada. Mesmo que entrem pessoas com visões conservadoras ou com visões radicais, não é esse o ponto. Não é a posição ideológica, programática de cada vereador. É a posição da conduta mesmo dentro da Câmara Você está falando Municipal. O modo de conduzir. Então, eu tive num debate com um vereador que, aliás, um candidato que não se elegeu, que é o Pedro Marcum, e uma das coisas que ele disse, um debate do PNBE,
E uma das coisas que ele disse, se eu for vereador, eu vou exigir votação nominal em todas as votações. Uma coisa que parece tão banal, mas que faria toda a diferença no mundo. Sim. No mínimo, você teria realmente que ter uma maioria de vereadores presentes. Olha que coisa E para isso inusitada. é necessário o quê? Aí para esse tipo de exigência é via projeto ou isso é uma coisa normativa de regimento? Você até poderia mudar o regimento, mas para isso você teria que conquistar a maioria para fazer qualquer mudança no regimento. Agora, basta você usar o regimento, coisas que algumas pessoas fazem muito bem para o mal, mas você pode usar o regimento da Câmara para realmente fazer as coisas funcionarem melhor, sem precisar fazer alterações nas regras. Usar as regras com mais decência já faria uma grande coisa pela Câmara. Agora, Soninha, eu quero, como é que você decodificou o recado do elevado percentual dos votos brancos, nulos e as abstenções em São Paulo? 38%. Essa proporção vem crescendo a cada eleição, né? Na última eleição presidencial, a Dilma se elegeu com 38% dos votos do total de eleitores. Se você somar as abstenções, né, ou não comparecimento, os brancos e os nulos, dá 37 milhões de votos. Ela teve 54. Se somar com os do Aécio, 80 milhões de pessoas não votaram na Dilma. Então, ela não foi superada pelo Aécio, mas pelo conjunto de não votantes, sim, estou usando a Dilma porque esses números estão mais na minha cabeça. Mas essa conta também pode ser feita para o Dória, sim, agora os 38, claro. Mas todos aqueles que votaram nos demais candidatos, isso dá 70 pedras. E aí? Quer dizer, eu pergunto a representatividade sim. daquele que foi eleito. Ela fica comprometida? Na verdade, não. Porque ele pode se eleger com 90% dos votos, tanto quanto um vereador pode ter 200 mil votos, e o papel dele dentro da Câmara Municipal, ou a governabilidade do chefe do Executivo, não tem nenhuma correspondência com o número de votos obtidos. Tem muito mais a ver dentro da Câmara, né, com a capacidade de articulação política, com a disposição para o confronto, para sofrer um pouco, para não entregar tudo completamente logo de cara. Isso é que vai tornar o governo dele, a governabilidade, mais fácil ou mais difícil. Então, não é quantos votos ele não teve, mas sim o quanto ele vai responder aos eleitores dele e aos que não foram também. Bom, ele falou, né? Que ele vai governar para... todos dizem. Né? Tem que ser verdade. Tem que ser, exatamente. Agora, Soninha, eu vi no seu blog, gabinete, né? Tal, muitas imagens das ciclovias, né? E eu sei que você é uma usuária de ciclovia, você sempre usou a bicicleta, tudo isso. E você mostrou, né, o estado crítico de muitas das ciclovias em São Paulo, fez duras críticas, mas... afinal, a cidade ganhou ou perdeu com essa marca que Fernando Haddad deixou, as ciclovias? Eu acho que os ciclistas, por incrível que pareça, mais perderam do que ganharam. Porque é o seguinte, a gente vinha na construção de uma cultura favorável ao compartilhamento do espaço público. Então, a gente vinha advogando em favor da convivência possível, desejável e necessária entre os veículos motorizados, as bicicletas, os pedestres, o transporte coletivo, o transporte individual. Então, isso é uma construção. Eu acho que ninguém discorda de que houve uma mudança cultural em relação à possibilidade de se usar a bicicleta como meio de locomoção na cidade. E a ciclovia não é um bem? O problema foi o modo como elas foram feitas, que acabaram trazendo aversão à bicicleta. Pelo simples fato de elas serem, de serem implantadas sem diálogo, de uma maneira autoritária, sem planejamento. Quer dizer, quantas pessoas na cidade têm o direito de dizer para que fizeram uma ciclovia aqui? Muitas! E elas podem ter razão, quer dizer, não é o fato de ter poucos ciclistas que faz com que uma ciclovia possa ser considerada desnecessária ou inútil. Mas sim, uma ciclovia pode ser desnecessária e inútil, isso causa nas pessoas... Depende do lugar, depende do... Claro, existe uma lógica para você implantar uma ciclovia. Não é toda via que precisa de ciclovia, não é toda via que
que exige uma ciclovia, em que é desejável uma ciclovia. Isso tudo foi desconsiderado. Então, a gente que era indiferente ao uso de bicicleta e que agora odeia, que tem aversão à bicicleta. A gente acabou criando Isso tem que ser revisto? Claro que sim, claro que sim. Quer dizer, em manutenção das ciclovias e expansão? Tem que ser, algumas não tem que ser mantidas. E olha, eu vou te falar, o próprio secretário de Transportes, quando anunciou, vamos fazer 400 quilômetros de ciclovia, ele mesmo disse, e depois que tiver mal feito, a gente desfaz. Vê se isso é critério para você sair implantando alguma coisa na cidade. Faz de qualquer jeito, desfaz se for o caso. Bom, eu agradeço a sua entrevista. Nós teremos muito a conversar. Espero que você volte já no exercício, né, do cargo, para tratarmos dessas questões pontuais da vida de São Paulo. Muito obrigada, Soninha. Como eu disse no início, muito boa sorte. Fiquem de olho na gente, nas 55 vereadoras e vereadores.